Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, muita felicidade. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre 3 questões do Enem, 3 questões, aliás, 3 assuntos que estão no sistema Farias de Brito, naquela apostila que vocês receberam. Ela vai ser então um pouco mais diversa. Tá? Nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos, fundamentais da ecologia, rapidamente. Vamos falar sobre biomas brasileiros e vamos falar sobre relações ecológicas, as bem práticas. Vamos começar então. Preciso que vocês lembrem que todo ser vivo ele faz parte de uma espécie. Ele sozinho ele é um espécime. Então, vamos começar por ele, o organismo. O exemplo que eu estou dando para vocês aí é de uma onça, nossa onça pintada, a Panthera onca. Um conjunto dessas onças vai formar uma população. Então, população é a unidade de ecologia. Ao conjunto de várias populações, nós vamos ter uma comunidade. No exemplo que eu pus para vocês aí, tem as árvores, tem as gramíneas. Mas peraí, professor, gramíneas e árvores não são seres vivos. São seres vivos sim, só não são animais. Ok? Só não são bactérias, só não são fungos. São plantas. Aí tem uns porquinhos e tem umas pacas. Paca é bem comum da nossa região. Então tá, ao conjunto de várias populações, e reparem aí que tem uns pássaros também, ao conjunto de várias populações vivendo em um determinado local e em um mesmo tempo, nós chamamos de comunidade. Legal. A comunidade ocorre num local onde existem fatores abióticos, por exemplo, a luz, a pressão, o solo, a umidade, isso tudo é parte do fator abiótico. Ao conjunto de comunidade, fatores bióticos, mais fatores abióticos, nós chamamos de ecossistema. Ok? Então, o ecossistema é algo mais complexo, é a interação do que é vivo com o que não é vivo. Ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra, nós chamamos de biosfera. Vamos lá, vamos para a questão então. Surfando. Lá do nosso livrinho, a prova Enem, página 33, questão 16. O que diz? As diversas espécies de animais, algas, protozoários e bactérias que vivem em uma represa podem ser consideradas. Tá? Podem ser consideradas o quê? É uma cadeia alimentar? Ele está descrevendo aí uma cadeia alimentar? Está falando que um se alimenta de outro? Não, né? Ele está descrevendo uma comunidade biológica? Ele está falando as diversas espécies de animais, algas, protozoários e bactérias. Parece ser uma comunidade biológica. Então, espera aí. É um nicho ecológico? Não, nicho ecológico é a função de cada ser. É a profissão do ser lá no seu habitat. Ele está falando de uma população? Se ele estivesse falando só dos animais ou só de um determinado animal, seria uma população. Só que ele está falando das algas também, dos protozoários e também das bactérias. Então, população não é. É um ecossistema? Ele não está descrevendo as características desse ambiente. Então, quem anotou a letra, qual será? B, acertou. Ok? Valeu, vamos para a próxima. Na próxima, nós vamos falar de biomas. E, professor, eu não me lembro dos biomas. Os principais biomas brasileiros são a Amazônia, floresta amazônica, a nossa ILEA,
o Pantanal, fica aqui no mapa, ele fica ali Mato Grosso do Sul. Os Pampas gaúchos são os Campos Sulinos. Aí eu vou subindo. A Mata Atlântica que já foi ou fez parte de mais de 20%, 25% do nosso Brasil. Hoje ela está resumida a pouco mais de 7% do território brasileiro. Ela foi bastante depredada. A Caatinga, que é lá onde vivia o Lampião com a Maria Bonita, vocês já ouviram falar dessa história. E o Cerrado. Cerrado é aquele lá da região central do Brasil, Brasília, e que se estende, vem até as bordas da nossa Amazônia, vai até dentro do Pantanal, adentra a Mata Atlântica. Então há um encontro desse cerrado com os demais biomas brasileiros. Não esqueçam, aí está para vocês as características de cada bioma, mas não esqueçam que a gente pode apresentar mais biomas aí dentro, tá? Por exemplo, lá no Maranhão, Piauí, existe um bioma chamado Mata de Cocais, ok? Onde existe um tipo de palmeira chamada babaçu. Também tem outras palmeiras. Buriti também é encontrado por lá, mas babaçu é o principal desses cocais representados lá. Mas aqui na nossa próxima ao litoral existem os mangues, que é um outro tipo de bioma também brasileiro. Tudo bem para vocês? Professor, e um pouquinho de característica de cada um. Floresta amazônica, muito biodiversa, só perdia para a Mata Atlântica, só perde para a Mata Atlântica, aonde essa mata está preservada. Ainda há uma biodiversidade de Mata Atlântica bem alta, ok? A maior quantidade de bacias hidrográficas é encontrado na floresta amazônica. Cerrado é um tipo de bioma que é muito resistente, não, é muito resiliente. Resistente é a floresta amazônica. Cerrado é resiliente, ele se recupera, ele pega fogo todo ano e todo ano ele se recupera, ok? Caatinga é onde existe os matos retorcidos, os arbustos retorcidos. Existem muitos espinhos na Caatinga, lá onde o Lampião se escondia com o seu bando, e aí eles tinham umas roupas de couro cru e ele conseguia passar com os seus animais por entre aquilo ali, se espremendo ali, se arranhando, mas eles tinham coragem para isso. Bom, isso é a Caatinga. Pampas são campos. Os Pampas gaúchos são campos sulinos. Lá a vegetação é rasteira. E o Pantanal? O Pantanal é a maior área alagada do mundo. Tá ok? Perfeito, maravilhoso, lindo. Tudo bem, mas vamos para a questão. De novo, lá a prova Enem, questão comentada, página 27. Diz assim: 2 pesquisadores percorreram trajetos marcados no mapa. Cadê o mapa? Está ali o mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses 2 pesquisadores. Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1 diz assim: primeiro, por causa da diminuição drástica das espécies vegetais desse ecossistema, como os pinheiros,
A gralha azul também está em processo de extinção. Pessoal, aí eu já vou dar uma olhadinha ali embaixo e vou ver o que ele vai querer. Diz assim, antes das proposições, os trechos 1, 2, 3 e 4 referem-se pela ordem aos seguintes ecossistemas. Aí, Caatinga, Mata de Araucária, Manguezais, Floresta Amazônica e Mata Atlântica. É bem comum, deixa eu voltar aqui com vocês um pouquinho, às vezes na primeira proposição vocês já conseguem resolver a questão. Será que isso vai dar certo agora? Só que vocês têm que ter conhecimento para isso. Se não, vai para a segunda proposição, tá? E aí vamos ver. Será que vai dar certo? Olha lá, vou ler de novo a primeira. O pesquisador 1 disse que, por causa da diminuição drástica das espécies vegetais desse ecossistema, como os pinheiros, pronto. Onde é que tem pinheiros nos biomas brasileiros? Tem pinheiros na Mata de Araucárias, que eu não citei para vocês de forma proposital ali na apresentação anterior. Tá? Mata de Araucária se estende lá do Rio Grande do Sul, passa pela Santa Catarina, Paraná, aí pronto, acabou. Ia mais, vai mais um pouquinho, ainda tem araucárias. Lá em São Paulo ainda tem araucárias. Lá no Rio de Janeiro, sobe um pouquinho, tu ainda encontra araucárias no sul das Minas Gerais. Tá ok? Ah, então tá. Se tem pinheiros, só dá para Mata de Araucárias. Caatinga, Manguezais, Floresta Amazônica, pronto. Ah, então, professor, então vamos para a segunda. Será que vai bater? Porque é a letra B. As árvores de troncos tortuosos, segundo a afirmação do pesquisador 1, hein? As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas predominam nesse ecossistema. Estão sendo utilizadas em carvoarias. Isso aí vale para o cerrado. Ok? Vamos ver o pesquisador 2, que tem a terceira afirmação aí. Das palmeiras que predominam nesta região, podem ser extraídas substâncias importantes para a economia regional. Onde é que eu falei para vocês que tem palmeiras? Lá na zona dos cocais, ok? Mata de cocais, onde tem bastante babaçu. E a quarta fala que, apesar da aridez desta região em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar a sua biodiversidade. Isso aí é a Caatinga. Então, a resposta correta, não vou nem ler para vocês as proposições. Letra B. Ok? Viram como, se você souber só a primeira, você mata a questão rapidão? Agora sim, confirmem, tenham certeza de que vocês estão no caminho certinho. Não faz sem ler a questão toda, não. Ok? Vamos para a próxima. A próxima fala de relações ecológicas. E aí, em outra aula, eu comentei com vocês relações harmônicas e desarmônicas, relações intraespecíficas e interespecíficas, intraespecífica dentro de uma população, interespecífica dentro de uma comunidade. E aí nós temos harmônicas intraespecíficas, sociedade e colônia, harmônicas interespecíficas, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. E aí a gente parte para as desarmônicas. Dentro da mesma espécie, na população, canibalismo e competição, isso é desarmonia. E as interespecíficas desarmônicas, predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. Vamos para a questão. Flutuando aí. Olha só. Lá do Resolve Enem não. De novo, essa questão é lá do Aprova Enem, tá? Página 31, questão 10. Diz assim:
o gráfico abaixo mostra dados referentes às populações A e B, entre as quais existe uma relação de predatismo. O predador é aquele que está comendo o indivíduo menor. Então o predador sempre vai ser maior e a sua população sempre será menor do que a presa. A presa sempre vão ser seres menores e a sua população deve sempre ser maior do que a do predador. Ok? Se for assim, professor, esse vermelhinho aí que é o A, ele é o predador e o azulzinho é a presa. Ok? Então ele aumenta e diminui, todos os dois aumentam e diminuem durante o tempo. E aí ele pergunta, provavelmente a espécie A, a vermelhinha ali, ela é herbívora e a espécie B é carnívora. Não, a espécie A, como ela é a predadora, ela come a espécie B. Então ela é carnívora. Tá ok? Então a letra A está incorreta, ela não é herbívora, a espécie A. A espécie A é a presa e a espécie B é a predadora. Não, é o contrário. Ok? A espécie A é a predadora e a espécie B é a presa. Eu acho que é essa aí, hein? Mas vamos ver as outras? Letra D. A espécie A e a espécie B ocupam o mesmo nicho ecológico, quer dizer, elas tinham a mesma função. Não, isso não está claro na questão. Tá? Até porque um aumenta mais do que o outro, há uma variação aí da população, então não dá para dizer que eles estão no mesmo nicho, não. Porque senão haveria uma competição, tá ok? Então uma delas estaria perdendo aí sempre. Letra E. A espécie A vive isolada da espécie B. Não, nós estamos falando que são duas populações e em um mesmo local. Quem colocou então a resposta na letra C, acertou. Ok? Estão entendendo? Tá tudo bem para vocês? Vamos continuar. Ainda a prova Enem, página 34, questão 20. Duas espécies com nichos ecológicos próximos, vivendo na mesma região, na mesma área, geralmente estabelecem uma relação de quem são as duas espécies que ele está falando aí. Lá na questão não tem essa foto, tá? Mas as duas espécies aí são os leões e as hienas. Hienas, elas também são predadoras, só que elas preferem comer o resto de comida que os leões deixam para ela. Elas até ficam ali tentando tirar os leões dali de perto da presa, que é para poder elas começarem a comer o quanto antes, tá? Mas a relação aí não é que os leões predam as hienas, a relação aí é diferente. O leão predou um outro animal aí e a hiena está querendo esse outro animal também para ela. Então, a relação estabelecida entre esse leão e essa hiena vai ser uma relação de predação? Não. Relação de predação, um se alimenta do outro. Não, o leão não come a hiena não come o leão. Letra B. É uma protocooperação, é aquela relação que ambos se dão bem, só que ela não é obrigatória. Não, também não. É um inquilinismo, um está vivendo hospedado no outro? Não. É um mutualismo? Mutualismo são quando os dois se beneficiam e eles têm que viver juntos para sempre. Também não. Então, professor, vai ser a relação de competição. Certo? Certo. Ok. Pessoal, nossas aulas sobre ecologia, nós encerramos aqui. Mas acabou tudo, professor? Não.
acabamos de comentar nessas 8 aulas sobre as questões presentes lá no livrinho que vocês têm de Ciências da Natureza, tá? Do Sistema Farias de Brito, que vocês receberam. Durante esses dias, nós continuaremos gravando outros assuntos para vocês. Fiquem com Deus, aproveitem e estudem bastante. Saúde para vocês!